Rapaz, conseguisse fazer aí, Luiz Fernando? Na verdade, você vai pegar 395,388, dividir por 989,46, aí você encontra 0,399 joules por grama vezes Kelvin, que vai ser o calor específico do zinco. Ah, agora eu entendi. É isso aí. Rapaz, mas depois desse tempo todo, isso deu uma fome. Né? A gente podia ser que nem essas plantas, né? Que não precisa comer. Mas peraí, na verdade elas se alimentam. A diferença é que elas são seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento. Hã? Como assim? Tenha calma, deixa eu explicar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo professor Adriano Costa E eu sou o professor Luiz Fernando. e hoje nós vamos falar sobre fotossíntese. Bom, para nós iniciarmos o conceito de fotossíntese, né? Então vou só escrever aqui para vocês, fotossíntese. Nós precisamos entender o seguinte, tá? É um processo de síntese de moléculas em presença de luz. Então, na presença de luz, vai acontecer esse processo, né? Todo esse processo aqui de síntese de moléculas, tá? Então, inicialmente, vamos ver aqui a equação geral da fotossíntese, ok? Então, a equação geral da fotossíntese eu tenho 6 moléculas de gás carbônico ou dióxido de carbono, mais 12 moléculas de água. Então, por meio da luz, que é absorvida pela clorofila, vai formar a glicose, mais 6 moléculas de água, e liberar 6 moléculas de oxigênio gasoso. Só para vocês terem ideia, né? Em algumas aulas anteriores já vimos as funções, né? Funções oxigenadas. Aqui, né, nós vamos ter também outras funções. Então, aqui ó, nós temos um composto inorgânico, apesar de compor carbono. Temos a água, também um composto inorgânico. Já temos esse composto orgânico aqui, que é a glicose, né? Mais uma vez a molécula de água. E o oxigênio, que também é um composto inorgânico. Bom, quais são as funções, né, da fotossíntese? Então, a função primeira delas é a produção de matéria orgânica. A segunda, a manutenção da taxa de gás oxigênio no ar atmosférico. E a terceira função, a diminuição da taxa de dióxido de carbono do ar atmosférico. Onde que ela ocorre? Bem, nos seres procariontes, certo? Ela ocorre nas membranas fotossintéticas. Então, nas suas membranas. Nos seres eucariontes, ela já vai ocorrer nos cloroplastos, tá? E o que na verdade é um cloroplasto e do que ele é composto? Nós temos aqui a membrana externa, ok? Então, primeiro aqui, a membrana externa. A membrana externa é lisa, tá? E depois nós temos a membrana interna, onde produz os tilacoides, certo? Que são essas moedinhas, né? São esses discos achatados. Eles são verdes porque eles apresentam o pigmento da clorofila. Quando se juntam vários tilacoides, eles formam um emaranhado que é chamado de grânum. E diversas pilhas, então, se eu tiver essa pilha, essa outra, né? Todas essas pilhas aqui juntas vão ser chamadas de grana. Então, nós temos também aqui o estroma, que é a região entre o envelope e os tilacoides, onde há ribossomos, DNA e RNA. Como nós falamos anteriormente, vimos que nos tilacoides aqui, nós temos essa corzinha verde, que é devido à clorofila. Então, veja aí ó, a fórmula estrutural da clorofila, né, bem grande, mas perceba, uma fórmula que tem ó, vários átomos de carbono, tá? Composto orgânico, ó, uma função oxigenada aqui. E aí já fica a primeira pergunta, pessoal. Quem são essas funções oxigenadas? Cenas dos próximos capítulos. Qual é a função da clorofila? É captar a energia luminosa. E a cor
ela é determinada pelo comprimento de onda refletido. E o comprimento de onda refletido é aqui, ó, é a cor verde. Dá para ver só um pouquinho, né? Por isso que eu já coloquei o slide todo verde, para representar aí a clorofila, tá? Então, na fotossíntese, isso é mais intenso nas cores azul e vermelho. Então, na fotossíntese também temos algumas etapas, que são duas, na verdade. Essa é a primeira etapa, que é chamada de fase clara, ou também a etapa fotoquímica, e nós temos a segunda etapa, que é a fase escura, que vocês estão vendo aqui, ó, também chamada de ciclo de Calvin ou a etapa química. Também vocês podem ver como o ciclo das pentoses. Então agora o professor Luiz Fernando vai falar um pouquinho para nós, que eu já falei demais, e vai explicar um pouquinho sobre essas fases. Bom, pessoal, como o professor Adriano já falou, usando as suas folhas, as plantas ela vai absorver o CO2 por meio dos estômatos, que são as estruturas que vão abrir e fechar para captar o CO2. E claro que usa a luz solar e a água para produzir seu próprio alimento. Essa é a característica básica da planta, ela é um ser autótrofo, né? A fotossíntese, gente, nada mais é do que a produção ou a transformação de energia luminosa em energia química em molécula de açúcar. Falando um pouco agora sobre a fase clara, ela pode ocorrer em duas etapas, né? Nós temos a fotólise da água e a fotofosforilação. Essa imagem ela vai ilustrar um pouco do que ocorre nesse processo. Primeiro, nós temos a absorção de energia luminosa, né, por parte da planta, essa energia luminosa, a energia do sol. No entanto, essa fase ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser acíclica ou cíclica. Ela ocorre no tilacóide do cloroplasto, como já foi falado pelo professor Adriano, e as clorofilas que irão absorver, elas são os pigmentos que irão absorver a energia luminosa. Então notem, nesse caso em específico aqui no slide, a energia luminosa é absorvida pelo tilacóide do cloroplasto, e quando essa energia é absorvida, nós estudamos lá em química, quando nós estudamos modelos atômicos, o que é que acontece quando recebe-se energia? Nós aprendemos que o elétron ele se afasta do núcleo quando ele absorve energia. E basicamente o que nós iremos identificar nesse processo é exatamente isso. Nesse caso em específico, o elétron ele vai se afastar do centro da reação do cloroplasto e quando ele se afasta, ele vai ficando cada vez mais longe do centro da reação. Um detalhe importante é que essas clorofilas chamadas de P680, por que P680? Porque elas absorvem energia com comprimento de onda de 680 nanômetros. E aí é esse detalhe que vai ser muito importante, preste muita atenção nesse momento, porque ele vai diferenciar as etapas da fotossíntese. Então esses elétrons eles saem, eles se afastam, né, com a energização. No entanto, o que é que acontece à noite? À noite nós não temos mais a presença da luz solar. E quando isso ocorre, aí nós teremos um momento muito importante da fotossíntese. Por quê? Quando esses elétrons irão retornar para o cloroplasto, para o centro da reação, eles não retornam para a mesma clorofila. Ele irá retornar para a clorofila P700. O que é P700? Que absorve comprimento de onda de 700 nanômetros. No entanto, observe que nesse processo ocorre uma coisa interessante. Primeiro nós temos aqui moléculas carregadoras de elétrons, e quando esse elétron está retornando, na verdade ele está provocando o bombardeamento de prótons, que serão os prótons de hidrogênio, que irão para dentro do tilacóide. E nesse caso eles que serão utilizados para a formação das moléculas de ATPs por meio das moléculas de ADPs. Nessa etapa, pessoal, então nós temos a formação da adenosina trifosfato. Nesse caso, nós temos a adenosina difosfato ligando ao fosfato. Por isso que nós falamos que ele está fosforilando. Por isso o processo é chamado de fotofosforilação. Essa etapa é da fotofosforilação. Na verdade, esses fosfatos, essa adenosina trifosfato, ele tem a função de armazenar energia para as atividades básicas da célula. Interessante que nesse processo nós observamos várias moléculas aqui, né? A feotinina, plastoquinona,
Na verdade, gente, essas moléculas elas são as moléculas carregadoras de elétrons, que são extremamente importantes para o processo. E aí, como nós podemos observar, chegamos aqui ao fotossistema 1. E nesse fotossistema, esses elétrons são transferidos para uma coenzima que é chamada de NADP. E aí, nesse caso, essa NADP ela é também uma transportadora de elétrons, mas também prótons de hidrogênio. E nesse caso, nós iremos formar nesse processo a NADP, e aí forma-se com o hidrogênio a NADPH, e será responsável pelo ciclo de Calvin. Resumidamente, pessoal, nós temos aqui nesse processo energia luminosa absorvida da luz solar, sendo transformada em energia elétrica, que será depois convertida em energia química por meio do NADPH e das ATPs, que serão utilizadas na fase escura do ciclo de Calvin. Uma coisa interessante e que é importante destacar é que aqui na fase 1, os elétrons são substituídos na fotólise da água. O que é a fotólise da água? É a quebra da molécula de água, que irá produzir elétrons para recompor aqueles elétrons que foram perdidos nesse processo inicial de absorção de energia luminosa, quando os elétrons se distanciaram e que voltaram para o outro cloroplasto, para a outra clorofila do P700. Então, nesse caso, uma coisa muito importante é que quando essa molécula de água é quebrada, além dos elétrons serem colocados aqui de volta, substituindo, aliás, os elétrons que foram perdidos, ela produz também oxigênio molecular. E é esse oxigênio que será liberado através dos estômatos que nós iremos utilizar na nossa respiração. Então, nesse caso, os prótons de hidrogênio, NADPH, eles irão se movimentar e serão utilizados na outra etapa. Outra coisa importante, eu falei que a fotofosforilação ela pode ser cíclica ou acíclica. Esse processo que nós vimos inicialmente ele é acíclico, porque os elétrons não retornam para as mesmas clorofilas. No entanto, em alguns casos, os elétrons podem retornar para a mesma clorofila. Quando isso ocorre, nós dizemos que a fotofosforilação ela é cíclica. Uma coisa interessante é que essa etapa ela só produz adenosina trifosfato, não produz o NADPH, porque é um processo que depende da volta, ou pelo menos da ida dos elétrons para uma outra clorofila. Essa, gente, seria a primeira fase, a fase clara, mas nós temos também a fase escura. A fase escura, gente, da fotossíntese, não se assustem com esse desenho, é bem fácil a gente explicar o que ocorre aí, é também chamada de etapa química. E nesse caso, é uma coisa que é importante pontuar, e preste atenção nisso, porque é assunto de prova, é que muito embora a fase escura ela não ocorra com a presença de luz, ela necessariamente precisa da luz. Por quê? Porque ela irá utilizar a energia do ATP e do NADPH que foi produzida na etapa anterior, na fase clara da fotossíntese. Essa etapa, gente, que é também chamada de ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses, ela nada mais é do que um ciclo onde nós teremos transformações químicas que ocorrerão nas moléculas, onde inicialmente nós temos a ribulose, 1,5-bifosfato, e essa ribulose irá absorver o CO2 proveniente da atmosfera por meio de uma enzima que é chamada de rubisco, que é uma das enzimas mais abundantes do planeta. E nesse caso, ela irá formar, ao absorver o CO2, lembrando das nossas aulas de estequiometria, uma molécula com 6 carbonos. Essa molécula é extremamente estável e ela irá se quebrar, formando duas moléculas com 3 carbonos, que é o nosso fosfoglicerato, o 3-fosfoglicerato, que é também chamado de PGA, bastante conhecido como PGA, que por sua vez irá formar outra molécula com 3 carbonos, utilizando a ATP e a ADP, que será chamada de gliceraldeído 3-fosfato, que é extremamente importante nesse processo, preste atenção nisso, porque é aqui, nessa etapa do gliceraldeído 3-fosfato, que nós teremos a formação de moléculas de açúcares.
como sacarose e amido. Lembra que nós falamos que produz açúcar. A fotossíntese é uma reação que também produz os açúcares. Então, nesse caso, pelo menos uma dessas moléculas será utilizada para a formação ou produção de açúcar. E as outras 5? O que é que acontecerão com as outras 5 moléculas? Essas outras 5 moléculas, gente, elas irão se combinar e voltar a transformar-se na ribulose. Ela que, por sua vez, irá unir-se ao CO2 e continuando o ciclo de Calvin. Em resumo, gente, as reações químicas da fotossíntese, nós podemos destacar alguns pontos. Primeiro, a fotofosforilação, onde as moléculas de ADP irão se ligar aos fosfatos para formar as ATPs. Nós temos também a fotólise da água, onde as moléculas de água, juntamente com os NADP, irão formar os NADPHs e o oxigênio, que nós vimos isso bem detalhadamente no ciclo de Calvin, né? Antes do ciclo de Calvin, na fase clara da fotossíntese, lembrando que esse é um processo da fase clara. E aí sim, na fase escura, no ciclo de Calvin, nós temos a produção das moléculas de açúcares e, além das moléculas de açúcares, também as outras fases que vai utilizar, obviamente, o CO2, o NADPH e os ATPs, que foram produzidos lá na fotossíntese da fase clara, na fase anterior a essa fase que nós vimos da fase escura. Em resumo, pessoal, nós temos aí então, mais uma vez aquela imagem, né, do cloroplasto, onde ocorre a fase clara e a fase escura, que é o ciclo de Calvin. Então, lembrem-se, qualquer dúvida, voltem um pouquinho e retomem essa parte. Deixem seus comentários. Um abraço!